capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos espoliadores que os pilharam e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os pilharam, contudo não obedeceram a seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para, por elas, pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. São essas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon, até a entrada de Amate. Estes ficavam para, por eles, o Senhor, por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais, por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heveus e amorreus, e ferezeus,
e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram seus próprios filhos, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Essa é uma situação recorrente no livro de Juízes. Fiz questão de ler todo o episódio, onde você vê uma repetição e uma obstinação no coração do povo de Deus em se levantar contra Deus. Irmãos, tem uma mensagem americana que ela é bem comum por lá. Na época, já faz alguns anos, mas na época da guerra do Iraque, esse símbolo veio com força, que é uma fita amarela amarrada em alguma coisa, mesmo no corpo, na casa, enfim. É um símbolo de aceitação, de boas-vindas, de perdão, enfim. Na guerra do Iraque, isso foi bem usado quando as mães, principalmente, os familiares, estavam ali recebendo os seus filhos que foram para a guerra, seus cidadãos, de volta. Então, é um símbolo de boas-vindas. A origem desse símbolo tão belo é discutida, a gente não tem muita certeza. Teve uma música sobre isso, chamada exatamente Yellow Tie Rainbow, que é exatamente falando sobre isso. É um laço de fita amarelo, e essa música fez sucesso na década de 90, mas tem um filme americano que nos mostra a possível origem desse símbolo. A cena é muito interessante, onde mostra a suposta origem desse símbolo, que é um pai de família, que após cometer um crime grave, ele vai para a cadeia, fica muitos anos ali encarcerado, e perde bastante contato com a família, passa por todo o processo da sua pena, e depois de tantos anos ali de reclusão, ele recebe liberdade. Mas ele tem um sentimento de não merecimento, de ser indigno de voltar para casa, que levou ele, a alguns dias antes, a escrever uma carta para a família, dizendo: olha, se vocês não me aceitarem de volta, está tudo certo, é justo. Mas se houver alguma chance de eu entrar em casa mais uma vez, eu peço para que vocês amarrem uma fitinha amarela no carvalho da nossa porta. Então chegou o grande dia dele ser liberto, ele foi, e andando ali com o motorista do ônibus que o levava, ele muito ansioso, ele falou: olha, quando nós fizermos aquela curva ali no meio da quadra, nós vamos entrar naquela rua, e bem ali no meio do quarteirão tem uma casa com carvalho. Eu queria que você olhasse para mim e me dissesse: naquele carvalho, na casa tal, tem uma fita amarrada nele, uma fita amarela. O ônibus então faz a curva, e chegando naquela rua, o motorista fala: olha, tem alguma coisa amarrada assim. Ele então toma coragem, se vira, e olha que o carvalho não está com uma fita amarela amarrada, está com dezenas de fitas amarelas amarradas. Supostamente seria a origem desse símbolo de aceitação, de sim, nós te queremos de volta. Meus irmãos, ao olhar para esse texto, nós temos que ser levados a pensar nas formas de Deus nos amar. Você está falando aqui, você está vendo aqui, você está escutando e lendo sobre o povo de Deus e o Deus do povo. A forma como Deus conduziu esse povo em todo o drama do Antigo Testamento, apontando para a vinda de Cristo, passa por reviravoltas tão complexas, duras às vezes, gloriosas outrora, mas nós somos convidados a pensar ainda no relacionamento de Deus e nós, que não é simples. Diante desse texto, como é que você consegue pensar sobre o amor de Jesus? Um Deus que se levanta contra o seu povo, porque aquele povo está contra o seu Deus, obstinadamente contra o seu Deus. Preciso lembrar que a prova do amor de Deus está em Cristo. Romanos fala isso. Assim, Deus prova o seu amor para conosco, em ter enviado Cristo para morrer por nós. A cruz, nós inclusive mantemos uma cruz aqui na igreja, é um lembrete forte para nós, de que Deus nos amou,
e amou até o fim, ou amou eficazmente, porque a cruz resolve o nosso problema. Resolve o nosso problema de falta de amor, resolve o nosso problema de pecado, resolve o nosso problema de perdição, resolve o nosso problema de alma e de eternidade. A cruz é remédio, porque Cristo foi pendurado nela para perdoar pecado, provar o amor de Deus para conosco, e Deus dizendo: eu quero você de volta para mim, eu amo você. Ao olhar esse texto, nós podemos pensar de pelo menos 3 formas. Não só esse texto, mas tantas outras narrativas, inclusive dentro do livro de Juízes, que as narrativas são cíclicas. Deus abençoa o povo está jóia com Deus e começa a pecar. Deus fica irado com o povo, pega uma nação, castiga o povo clama, geme, Deus vai lá e livra. E esse ciclo vai repetindo. Aí o povo está liberto, está aliviado, fica jóia com Deus, volta a pecar, Deus castiga o povo. Esse ciclo vai se repetindo, gente. Bom, ao ver isso, e ao ver as penas que Deus traz sobre o povo, e aqui nós tivemos indícios claros de como Deus castiga o povo, você pode pensar que Deus é vingativo. Olha, tem igrejas que falam isso, gente. Você não vai muito longe para descobrir isso, não, para ouvir esse tipo de coisa. Dizendo o seguinte: de Malaquias para Mateus, o Yahvé lá do Antigo Testamento teve um encontro com Jesus, porque melhorou 100%, ficou bonzinho. Jesus é manso, calmo e suave, tem um jugo leve. Agora, no Antigo Testamento, Deus vinha e castigava o povo, mas era porrete mesmo, levantava contra o povo e estava do lado dos inimigos. Olha o que ele aprontou com Jó. Então tem gente que chega a pensar com essa visão que é tão unilateral e pensa: Deus é vingativo, Deus é carrasco, Deus é ruim. Não é nem ruim, é ruim mesmo. Precisa de conversão até passar para o Novo Testamento, e é isso que aconteceu. Bom, obviamente a Escritura não fala isso, mas nos mostra que Deus não toma o pecador por justo, não deixa sem paga o pecado, ainda que no seu tempo. Mas Deus é santo e não tolera o mal, e os seus filhos não são olhados com vista grossa. Isso não nos permite esse tipo de visão, como eu declarei agora. Mas também há uma outra possibilidade, que é de um Deus bem comercial. Ok, estou indo bem, então minha vida é abençoada. Começo a pecar e agora a coisa começa a desandar feia. A coisa começa a ir de mal a pior. Ou seja, olha, tem alguma cabeça de bode enterrada aí. Vamos resolver a situação. Lembra da abordagem dos amigos de Jó? É uma abordagem completamente comercial e de retribuição. Jó, confessa logo o teu pecado, meu irmão. Vai que Deus te alivia se você se arrepender e voltar. É mentira isso? Não cabia ao caso de Jó, mas é verdade. Eu posso olhar assim para esse texto? Posso. Vou estar fazendo justiça ao texto? Não. Porque aqui a coisa é um pouco mais complicada do que simplismo comercial. A outra forma, por incrível que pareça, é olhar para Deus fazendo isso com o povo e pensar o seguinte: você quer saber? Ele está castigando, tá, mas Deus é tipo aqueles pais que falam o seguinte: promete castigo, mas no final das contas dá uma aliviada boa. Estava conversando ontem mesmo no acampamento para adolescentes com um pai, ele falando: olha, eu tive o primeiro filho e era o seguinte, lá em casa sempre funcionou a regra dos 3. Como assim? Que regra é essa? 1, 2, nunca precisei chegar no 3, deu muito certo. O dia que chegou no 3, entendeu que o 3 é muito perigoso para o conforto das pernas, então funcionava bem. O 2 era a solução. Mas aí depois teve o segundo, terceiro filho, e aí já era o seguinte: 18, 19, se eu chegar no 80, você vai ver comigo. É mais ou menos isso que acontece com a gente. A gente vai dando uma afrouxada. E tem pais que sempre só ficaram na promessa mesmo e nunca conseguiram ter autoridade sobre os seus filhos. Tem gente que pode olhar para esse texto e falar assim: gente, Deus chega no final das contas, Ele perdoa mesmo e é passivo. Por incrível que pareça, a nossa abordagem muda muitas coisas para nós. Mas se eu quero fazer justiça a esse texto, eu tenho que considerar que esse texto mostra o amor de Deus para com o povo da forma que Deus está mostrando. E eu quero caminhar com você para a gente poder ver isso.
Como que um texto que mostra a ira de Deus em ação com um povo tão duro de coração pode mostrar que esse Deus nos ama? Pode mostrar fitas num carvalho para nós. Atenção, as palavras desse texto nos mostram claramente a situação desse povo. Se você prestar atenção às palavras, versículos 11 até o 13, as palavras são descritivas quanto à obstinação do coração daqueles homens e mulheres, como eles, diz o texto, fizeram o que era mal perante o Senhor, não apenas o que desagradava a Deus, mas aquilo que era contrário a Deus. Fizeram não apenas o que era mal perante Deus, aquilo que Deus não aprovava, mas também substituíram Deus por outros deuses. O versículo 17 fala que ainda eles chegaram a ponto de serem considerados prostituintes do culto. Deuteronômio já tinha levantado esse tipo de verdade acerca do povo, quando esse povo pegava o matrimônio que eles tinham com Deus e trocava Deus por outra divindade. Você fala, poxa, que povo estranho, sujo, como é que eles fazem isso com um Deus que estabeleceu aliança com eles, que os livrou do Egito, que foi com eles, que abençoou, que salvou, que livrou? Bom, são movimentos do coração. Quando nós achamos que em determinada circunstância eu vou ter mais vantagem servindo um concorrente de Deus. A época da política está solta. Nós sabemos como essas dinâmicas acontecem em termos mais sociais. Isso acontecia em termos espirituais e religiosos, quando o povo via outros deuses e vantagem em deuses mais imediatistas, apesar de falsos, prometiam grandes favores rápidos. E esse povo então se prostituíam com outros deuses. O texto enfatiza isso, que eles estavam trocando Deus por outros deuses, em outras palavras, por demônios, apesar de não parecerem demônios. O versículo 19 falava que eles desviavam seu caminho e tinham o coração obstinado, nada demovia eles do caminho deles. Usando ainda o exemplo da família em casa, a cena de obstinação mais forte que nós podemos ter notícia é de uma criança atrelada a um poste e a mãe ali dando as suas varadas e a criança não largando aquele poste por nada, simplesmente para não obedecer. É uma figura ilustrativa, mas gente, nós sabemos como é que o coração da criança pode ser obstinado, duro. E quando nós crescemos, nós desenvolvemos a arte da cabeça dura, da obstinação. Somos teimosos. Esse povo era obstinado, ninguém demovia eles da sua obstinação. Além disso, o texto fala outras palavras, quando você vê, por exemplo, os versículos 6 a 10, que eles não aprenderam a guerra e valiam do que os seus pais foram. Em alguns casos, do que eles não foram e do que eles foram. Em que sentido? O fato de não conhecer a guerra não é que eles tinham que saber sobre armas e esse tipo de coisa. É porque através da guerra e das libertações que eles tiveram, sobretudo na reconquista de Canaã, você tem uma narrativa desde o Êxodo, de uma providência do poderoso Deus de Israel, que ora estava com o povo os livrando dos gigantes ali da terra de Canaã, um pouquinho atrás de um império chamado Egito e de tudo mais que aconteceu na conquista. Vocês sabem disso. É dessa guerra que eles vão saber. Uma guerra que conta os grandes feitos dos seus líderes? Não. Uma guerra que fala dos grandes feitos do Deus do povo, que os livrou, que foi à frente do povo. Mas não só isso, mas também um Deus que, por vezes, foi contra o povo e lhes disciplinou. Eles precisavam lembrar e saber quem foi o Deus de seus pais, que houve testemunho, que houve fé, que houve livramento. Lembre de Deuteronômio capítulo 6, que Moisés fala, quando seu filho vier te perguntar acerca das leis, você vai dizer que nós éramos escravos e Deus de lá nos tirou, por isso a gente obedece, porque nós somos amados, agraciados e salvos. O pai, a mãe, tem a responsabilidade de ensinar a guerra aos filhos. Esse era o caso aqui. Mas eles não obedeceram como seus pais. E diz o texto que a geração que vinha na sequência era pior do que a anterior. Pior.
Deus levantava juízes e a nova geração era pior. Chegaram a pontos extremos de ofender e profanar a casa de Deus e procuraram outros deuses. Deuteronômio capítulo 31, versículos 1, 2, depois lá o 12, 13 em diante, tem uma expressão muito importante, que várias coisas nos acontecem, confortáveis e desconfortáveis, na condução de Deus sobre nós, principalmente no versículo 12 e 13, para aprendermos, ou para Deus nos ensinar o temor ao seu nome. Deus tem um interesse em que o povo aprenda a temê-lo. E como nós vemos no texto, os pais podem falhar em ensinar os seus filhos o temor ao nome do Senhor. Podem conseguir e podem falhar. Como restaurar o temor daquele que aprender a não amar a palavra de Deus? Como Deus vai nos ensinar a temer o seu nome se não respeitarmos a sua voz mais? Essa é a pergunta que esse texto nos faz pensar. Onde é que esse povo chegou diante dessa pergunta? Eles cultuaram, você viu duas divindades mencionadas, Baal e Astarote, uma divindade feminina e uma masculina. Deixa eu te falar o que a arqueologia nos mostra sobre o culto prestado a esses deuses. Um deles é o deus, uma das divindades cultuadas aqui, dentro do culto a Baal e a Astarote, é Moloque. Moloque, ele é cultuado através de estátuas com braços erguidos, onde sacrifícios humanos eram feitos com fogo. Eram colocados nos braços estendidos, como quem recebe a oferenda, e o fogo era colocado. No culto a Astarote, nós temos um culto feito com sacrifícios de crianças, que eram colocadas em vasos. E as escavações nos mostram esqueletos sem braços. Sabe por quê? Porque os vasos eram pequenos, e os braços tinham que ser separados do corpo das crianças, filhos e filhas oferecidos. Esse tipo de divindade foi adorada pela igreja. Está entendendo onde que chegou o coração do povo? Nós precisamos ver a profundidade da perdição desse povo, para que a gente entenda por que o texto nos traz esses detalhes. Para a gente entender a gravidade da situação, a gravidade do crime desse povo diante de Deus. Eles tiraram o coração do Senhor. Eles não amavam mais a Deus. Eles não queriam mais conversa com Deus. Eles não queriam comunhão com Deus. Como essa realidade tão pesada pode nos falar sobre o amor de Deus, portanto? Como uma cena como essa nos mostra que Deus nos ama? A resposta não é complicada, meus irmãos, e nós precisamos pensar na Escritura dessa forma. Apesar do que fizeram e do que se tornaram, Deus não quebrou sua aliança. Deus não virou as costas para o povo. Por mais sujo que foram, em primeiro lugar, Deus os amou apesar do que fizeram. Isso aqui não é uma espécie de aval para a gente buscar o pecado. Lembra do Deus passivo, complacente? É possível a gente analisar dessa forma. Mas está errado. Mas aqui você vê que Deus, sim, apesar do que fizeram, os amou e manteve o seu amor sobre eles. Deus continuou amando eles apesar de tudo isso. E se você ainda assim acha que a graça é um ticket para a gente ir para a vida louca, para ir para o mundo, primeiro, nosso coração está fora do Senhor, mas em segundo lugar, perceba a forma como o Senhor demonstra o seu amor para esse povo tão corrupto, para esse povo tão prostituído espiritualmente.
Versículo 14 e 15 nos fala sobre isso. O Senhor os ama através da aflição. Deus os amou através da aflição. Versículo 15 diz: a mão do Senhor era contra eles. Eles saíam à guerra e o Senhor ia para o lado dos inimigos contra eles e não tirava os inimigos de perto. O Senhor enfrentou e derrotou Israel, sucumbiu eles e entregou na mão daqueles povos. Então, se por outro lado você quer enxergar nesse texto um Deus vingativo, mau, você não pode. Nem um Deus complacente. Mas é um Deus justo e cheio de amor. Porque é assim que Ele traz o povo de volta. Ele não larga o povo por causa da sujeira do povo. Mas Ele vai atrás. Com pulso firme. Para que esse povo aprenda o temor do Senhor. E os ama através da aflição. Segundo lugar, Deus prova o seu amor exatamente assim, através da aflição. Ele, em primeiro lugar, não os deixa apesar do que fizeram. E, em segundo lugar, Ele os ama através da disciplina. Ele nos ama e sabe que a melhor forma de viver, a forma da gente realmente sermos abençoados, afirmados, é temendo o nome dEle. Não há uma receita melhor para a vida. Por mais que as tentações nos digam o contrário, como disseram para o povo de Deus, não vale a pena obedecer a Deus. Esta é a afirmação de toda tentação e de toda divindade. Não vale a pena, não vale obedecer a Deus. Não funciona temer o nome dEle. E Deus sabe que isso é uma grande mentira, e por nos amar, Ele nos aflige. Ele nos aflige, para que a gente entenda o temor do seu nome. Por isso, Ele toma a iniciativa de afligir essas pessoas, para que elas voltem. E a gente precisa muito entender isso, meus irmãos. Quando uma igreja perder o temor do nome do Senhor, é Deus que fechará suas portas. É Deus que a afligirá, porque Deus ama o seu povo. Em terceiro lugar, embora Deus traga aflição sobre o seu povo, Ele nunca faz isso sem compaixão. O versículo 16 até o 21 mostra isso. Lembra daquele ciclo? O ciclo onde o povo peca, Deus castiga, sempre acompanhado de Deus levantar um juiz por amor a esse povo. O texto diz, versículos 16 ao 21, que ouvindo o gemido do povo, Ele levantava um juiz para livrar o povo. O que o povo dava em resposta? Se tornava pior do que o outro juiz, do que a situação da época do outro juiz. E Deus estava ali, insistentemente se compadecendo, repetidamente se compadecendo. Mas em quarto e último lugar, Deus também prova o seu povo, que é diferente da aflição. Ele ama através da aflição. Deus pode nos afligir para nos amar. Faz isso com compaixão. Mas em quarto lugar, Ele também nos prova. Aí é quando nós entramos no capítulo 3. Ele prova o seu povo. Ele traz o povo para a oportunidade da escolha. Para que o povo entenda que Deus dá a chance para a obediência. A prova é uma oportunidade para a nossa espiritualidade, para que a gente enxergue onde foi parar o nosso coração. É diferente da aflição. Na aflição já está claro onde está o coração e Deus já está nos batendo para que a gente volte para Ele. A prova não. A prova é um momento de oportunidade. O texto diz para que Deus saiba se temem o seu nome, mas nós sabemos que Deus não precisa de informação histórica. Na verdade, capítulo 31 de Deuteronômio, ele chama Josué e Moisés, fala: Moisés, você já vai dormir daqui a pouco, você vai morrer. E fala: Josué, o povo vai se virar contra mim, eles vão se prostituir, eles vão me suscitar a ira, e eu me levantarei contra eles. Deus já estava falando o que ia acontecer, porque Deus sabe. A grande questão aqui não é a informação que Deus precisa ter, é a informação que nós precisamos ter no momento em que somos provados, porque o nosso coração é tentado, nosso coração é pecaminoso,
é seduzível, nosso coração é declinável. Deus nos prova para que a gente se enxergue na opção da escolha, para que a gente saiba onde está o nosso coração, se nós estamos sendo seduzidos ou não pelas paixões daquilo que nos cerca. O povo é provado por Deus. Isso é uma prova de amor, para que eles se enxerguem e evitem o mal, e se apartem do mal. Nós precisamos ser lembrados de quem somos. A aprovação nos mostra isso, que há uma aliança sobre nós, e nós podemos escolher obedecê-la. Há um Deus do nosso lado, há um Deus que nos ensina a sua lei, nós podemos escolher lê-la, amá-la, obedecê-la, nos nutrir dela. Deus nos coloca em provação para que a gente se ache. Então, recapitulando, meus irmãos, nessa narrativa dura de aflição sobre o povo de Deus, e um povo tão cheio de lama, Deus os ama apesar do que fizeram. Deus os aflige para mostrar o seu amor, porque ser afligido por Deus é melhor do que perder o temor de Deus. Em terceiro lugar, Deus se compadece, seu juízo jamais vem sem compaixão. Em quarto lugar, Ele nos prova, nos dando a grande situação para escolhermos. Deus nos ama, e a prova disso é que Ele não nos larga, seja nos cuidando através de bênçãos, seja nos cuidando através da vara. Mas eu quero que a igreja nessa noite, e o meu coração, saiba disso à luz desse texto. Nós somos amados por Deus, através também da aflição, se precisarmos. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar o caminho do temor ao seu nome. Você teme a lei do Senhor? Você teme a Deus? Ele tem primazia na sua vida? Ou seu coração está seduzido? Frio? Nós precisamos fazer essas perguntas porque o povo de Deus precisou fazer essas perguntas. Mas nesse caso já era tarde demais. Lembra quando Josué disse: escolhei hoje a quem servir, povo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É esse povo aqui, gente. Algumas gerações futuras, mas é esse povo aqui. Nós temos escolha. Nós precisamos enxergar o nosso coração. Mas se precisar, o Senhor vai nos afligir para nos amar, nos trazer de volta. Que prova eu preciso mais do amor de Deus do que a cruz? Mas infelizmente isso não nos basta. E Ele precisa nos ensinar o caminho para amá-lo, para voltar para Ele. Nós precisamos perceber que há fitas amarelas amarradas no carvalho de Deus para nós. Apesar dos nossos crimes, Deus nos quer de volta. Deus nos chama. Essa é uma resposta de amor. Ele não só nos tirou do Egito, nos tirou de um tremendal de lama para vivermos com Ele. Seus crimes jamais serão maiores do que a graça de Deus. Volta. Volta a temer o Senhor. Volta a amá-lo de todo o seu coração. Não espera pela aflição não, porque se preciso for o Senhor vai trazer. Porque Deus quer o seu coração. Deus não é compassivo, não é passivo, perdão. Deus não é indolente. Deus é Pai. E Ele te quer de volta. Ele quer que você desfrute do amor dEle. Ele quer que você desfrute da companhia dEle. E viva da forma mais inteligente possível. E essa forma é temendo o nome dEle. Considerando Ele em todas as nossas escolhas. Bondoso Deus, na Tua presença nós nos colocamos para Te louvar por Cristo Jesus. Mais do que uma fita de boas-vindas, a cruz vazia nos mostra que Deus foi crucificado para um povo pecador ser amado e recebido na Tua presença. Obrigado por Cristo Jesus, que nos dá boas-vindas na presença de um Deus santo e poderoso. Somos perdoados pelo Senhor, Deus, amados pelo Senhor.
Te peço que o Senhor nos ensine o caminho do temor ao seu nome, pelo amor do Senhor por nós, e nos dê paciência, se necessário for, sermos afligidos e provados pelo Senhor. Que teu Espírito nos conduza a responder adequadamente ao Senhor. Mas obrigado pela tua aliança e paternidade sobre nós. O Senhor é o nosso Deus, e isso faz toda a diferença. Em nome de Jesus, amém.